A graça e a paz, mais um estudo das cartas. Agora, a última carta de Paulo, a carta que Paulo escreve a Filemon. Nós iremos fazer algum apanhado sobre essa carta. Primeiramente, Paulo escreve essa carta estando em prisão em Roma. Ele vai fazer alguns destaques dessa prisão, de onde ele estava, e algo muito interessante que aconteceu naquela prisão. Eu quero tratar no seguinte tema: não há causa perdida para Jesus. A carta de Paulo a Filemon é uma carta de apenas um capítulo, contendo 25 versículos. Paulo escreve essa carta estando em prisão em Roma, como já disse antes, e ele escreve essa carta, como diz a carta, a Filemon. Filemon era um homem rico, que o evangelho tinha alcançado através de Paulo, e Filemon, ele tinha grandes posses, e inclusive Filemon, naquele período, ele havia posses de alguns escravos. Como eu disse que não há causa perdida para Deus, para Jesus, este evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus, alcança 3 homens nessa carta. 3 homens são alcançados pelo poder do evangelho: Paulo, Filemon e Onésimo. Paulo é alcançado lá em Atos, uma história muito conhecida, passa toda a situação, vai preso em Roma. Filemon é alcançado através de Paulo, em uma de suas viagens, na cidade de Colossos. E, por último, Onésimo é alcançado por Paulo, o evangelho alcança ele através de Paulo, Paulo estando em prisão. Muito bem. Paulo, esse grande homem, ele se apresenta nessa carta por 2 vezes, de 2 formas. No verso 1 desse único capítulo, ele se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo. É interessante que eu quero ressaltar que Paulo ele não diz que ele é prisioneiro de César, não diz que ele é prisioneiro de Roma, mas ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo sabia por que ele estava passando por aquilo ali, e sabia que a causa dele não era uma causa perdida, porque Jesus estava na causa. Depois, no verso de número 9, ele diz que ele, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sabe se colocar nesse contexto dessa carta. Como eu disse, Onésimo era um escravo que havia fugido das terras, da casa, da fazenda, do lugar onde Filemon era proprietário. Filemon foi alcançado pelo evangelho, e essa causa não perdida de Onésimo, o evangelho também alcança Onésimo em Roma. Paulo vai tratar de um assunto muito delicado entre irmãos, que é o assunto do perdão. Essa carta ela vai chegar até a mão de Filemon, não só a Filemon, mas também a Áfia, sua esposa, e Arquipo, que era filho de Filemon, que era pastor de uma igreja onde Paulo também tinha plantado. Alguns acreditam que na igreja de Colossos. Paulo ele vai fazer um trabalho de reconciliação, porque Paulo vai reconciliar Filemon com Onésimo, e Onésimo com Filemon. Paulo vai tratar disso de uma forma muito inteligente, sábia, com todo o dom do Espírito Santo traz, com esse dom de reconciliação de um homem que era escravo com o seu dono, e do seu dono com este homem que era escravo. Paulo faz um pedido que ele está dizendo, ele diz assim no verso de número 9: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onde Paulo gerou este filho? Na prisão. Provavelmente Onésimo também foi preso, e Paulo lá evangelizou ele e colocou este evangelho, implantou este evangelho, enxertou este evangelho no coração de Onésimo. Onésimo se arrepende, claro, porque ele havia saído fugido das terras de Filemon. Era algo que acontecia com frequência. Um escravo que não estava satisfeito abandonava o seu senhor
Ele fugia. Se ele fosse pego, por exemplo, ele poderia ser marcado na sua testa com a letra F de fugitivo, que ele estava fugindo, e ele poderia ser até morto, crucificado pelo império. Onésimo, ele, que era uma causa perdida, quando encontra o Evangelho, essa causa não é mais perdida. Paulo faz a reconciliação. O nome Onésimo quer dizer útil. Só que, no verso 10, quem era Onésimo? Paulo diz assim: no qual eu sou um Onésimo, em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornei a te enviar. Onésimo era inútil, escravo. Porém o Evangelho encontra Onésimo e devolve, ele volta a ser o projeto de Deus, um homem útil. Um inútil escravo, fugitivo, agora encontra o Evangelho e é útil, não só a Paulo, mas também ao seu senhor Filemon. Paulo poderia colocar-se com autoridade sobre Filemon para que Filemon o recebesse de bom grado. Porém, Paulo ele é muito sábio quando ele coloca e pede que Filemon o receba como estivesse recebendo a ele mesmo. No verso 12, Paulo diz assim: torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou como o meu coração, umas versões mais atualizadas. E ele diz assim: eu bem queria que ele conservasse comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Um homem que era uma causa perdida, agora ele é útil para Paulo, útil para Filemon e útil para o Evangelho. Como o tema que estou tratando, nós estamos tratando nessa carta, não há causa perdida para Jesus. Um escravo inútil, fugitivo, é encontrado por Deus e agora ele é útil para Paulo, para Filemon e para o Evangelho. Agora ele tem uma perspectiva de fazer algo de bom nessa vida. Paulo, ele usa de uma estratégia, de uma cautela para Filemon, não impondo que ele receba Onésimo, mas que ele, não por força, mas por amor. Porque agora ele diz no verso 16: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Fico pensando quão grande a sabedoria de Paulo. Paulo apela aqui pela conversão, que agora Onésimo não é mais um escravo, mas sim um homem que foi alcançado pelo Evangelho. Não há causa perdida para Jesus. Não há causa perdida, não há homem perdido que Jesus não possa alcançá-lo. O próprio Jesus diz assim: eu vim buscar, achar e salvar aquilo que havia se perdido. Onésimo é este homem, perdido, inútil, encontrado pelo Evangelho. Entendam que não foi Onésimo que encontrou o Evangelho, foi o Evangelho que encontrou Onésimo. Onésimo tenta fugir. Onésimo sai de sua casa, de sua terra, e vai para Roma, pensando que lá ele poderia escapar de um sofrimento. Porém, ele é encontrado pelo Evangelho. E este Evangelho que encontra Onésimo transforma a vida dele. Porque um Evangelho transformador, o passado não dá para ser apagado. Paulo mesmo diz assim, olha, assim, verso 18, ele diz assim: e se te fez algum dano e te deve alguma coisa, põe na minha conta. O passado de Onésimo não é apagado por conta da sua conversão. Ele há uma dívida com o Filemon. Porém, Paulo se coloca no lugar de Onésimo. Perdão do passado. Paulo diz assim: se há algum dano e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Meu querido,
Aqui foi Paulo que fez isso com Onésimo. Porém, nós somos Onésimos. Nós somos aqueles que devemos alguma coisa. Que em algum momento nós fomos inúteis, escravos, perdidos, fugitivos. Porém, nós fomos encontrados por Deus. E eu vejo isso aqui quando Paulo diz assim, põe na minha conta. Eu vejo claramente Jesus se colocando em nosso lugar, pagando um preço por nós. Jesus disse que havia, Paulo escreve, que havia uma carta, uma promissória contra nós. Porém, ele colocou na conta dele. Paulo diz assim, eu pago a conta. Jesus disse, eu pago por você um preço. Onésimo agora já não é mais um escravo, mas sim um irmão. Onésimo agora não é mais inútil, mas útil, porque não há causa perdida para Deus. A carta que Paulo escreve a Filemon é uma carta de amor, querendo a reconciliação de dois irmãos. Uma reconciliação de Onésimo com Filemon. Filemon, um grande homem, Paulo faz vários destaques, dizendo que a fé dele era uma fé que tinha notícias onde eles estavam, dizendo que ouviu do amor e da fé que tem, no verso 5, para com o nosso Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há por Cristo Jesus. Um homem de exemplo. E Paulo faz esse apelo para que ele perdoasse este escravo. Paulo diz que, no verso 19, ele diz assim, eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Paulo está dizendo, o preço vai ser pago pela vida de Onésimo. Pela nossa vida também foi preço pago. E Paulo diz que preço é esse? Preço de sangue. Nós somos comprados. E lá em Coríntios Paulo diz, comprados e pagos por um alto preço. O sangue que nos comprou. Nós somos propriedade de nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Onésimo agora já não é mais escravo, não é mais inútil, é livre, porém continua tendo um Senhor. A nossa liberdade em Cristo, porque Paulo diz lá em Gálatas, porque nós fomos chamados à liberdade, porém essa liberdade me dá um novo Senhor. E esse Senhor é Jesus. Nós somos comprados e pagos por um alto preço de sangue. E Paulo escreve a este irmão, dizendo que, no verso de número 20, sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Dizendo assim, se alegre, porque eu me alegro contigo. Porque Paulo sabia quem era Onésimo. Ele diz assim, no verso 21, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Sabe qual é a expectativa de quando o Evangelho alcança verdadeiramente o nosso coração? É que nós vamos fazer mais do que nos pedido. Paulo tinha toda certeza da obediência de Filemon, este homem de Deus, que tinha sido alcançado pelo Evangelho através de Paulo, que ele sabia que muito mais do que receber Onésimo como escravo, ele iria receber Onésimo como irmão. Iria fazer de Onésimo um companheiro do Evangelho. A certeza de obediência de um homem de Deus está quando ele consegue derramar o perdão sobre seu irmão. Nós temos muitas dificuldades nos dias de hoje de homens perdoar. Grandes homens de Deus que dizem, nossa, fui muito magoado, eu não consigo perdoar. Onésimo tinha sido um homem desobediente e Filemon foi muito magoado. Porém, a obrigação de Filemon em Cristo Jesus era derramar o perdão. Imagina que nós, diante de Deus, também somos assim. Muitos erros. Porém,
um Deus que não há causa perdida para ele. Esses três homens dessa história, não sei muito a respeito de Filemão, mas de Paulo e Onésimo, eram duas causas que para o mundo eram perdidas. Porém, para Jesus, foram grandes homens nas mãos do nosso Senhor. Paulo diz que ele espera mais do que ele estava pedindo. É isso que Deus espera de um servo útil, de alguém que está disposto a viver para o Evangelho. Não há causa perdida para Jesus. Não há causa perdida na vida de Onésimo, não há causa perdida na vida de Filemão, não há causa perdida na vida de Paulo, não há causa perdida em nossas vidas. Jesus sempre dará uma saída. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu para que nós não fôssemos mais uma causa perdida, mas sim alguém regenerado, transformado pelo Evangelho da graça. Um Evangelho que traz transformação. Um Evangelho que pega um homem caído, escravo, inútil, e o transforma em um irmão, em um homem útil para esse mesmo Evangelho. Alguém que agora não é mais uma causa perdida, mas sim uma alma salva neste mundo. Paulo, finalizando essa carta, ele tem a alegria de dizer que era para Filemão preparar também pousada para ele. Porque espero que pelas vossas orações me será concedido voltar até você. Ele faz alguns destaques, e ele vai destacar Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. É uma pena, quando eu leio Demas saiu desta graça, ou nunca esteve nessa graça. Ele se perde pelo caminho. Paulo vai dizer que Demas se afastou, que Demas se deixou levar pelas coisas desse presente século. Não há causa perdida. Não há causa perdida. Um escravo inútil agora é útil, é perdoado e é restaurado toda a sua sorte para viver como irmão, não mais como escravo. No passado nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos deste mundo. Como Demas retornou ao mundo, sendo escravo, nós um dia também fomos escravos. Porém a graça salvadora, redentora de Jesus nos alcançou para sermos úteis para o Evangelho. Seja útil levando a mensagem do perdão. Seja útil levando a mensagem da graça. Seja útil falando de Jesus. Você não é mais escravo. Você é livre em Cristo Jesus. Porque você já foi uma causa perdida. Mas Jesus entrou na sua vida e transformou. Como transformou a vida de Onésimo, transformou a vida de Paulo e de Filemão. Que essa graça possa entrar na sua casa, no seu lar, e transformar vidas, salvar vidas, em nome de Jesus. Que esta palavra fique guardada em seu coração. Perdão, perdão e perdão. Perdoe aqueles que erraram contra você. Faça mais, receba-os como irmão, como a Filemão receberá Onésimo, como Paulo também recebeu perdão e perdoou. Em nome de Jesus. Amém.